Bom, que comece o papo reto agora. Se você ainda não me conhece, muitíssimo prazer. Eu me chamo Michael Eda, trabalho na área do desenvolvimento pessoal para alta performance e sou um apaixonado pela mente humana. É claro que nem sempre foi assim, mas eu voltando no tempo, pensando algumas coisas, eu preciso te contar qual foi a maior lição que eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele já não se encontra mais nesse nível aqui, vamos dizer, já desencarnou, já faleceu aí, tem alguns bons anos. Mas meu pai me deixou uma lição fundamental, que é claro, a ficha só foi cair muito, mas muito tempo depois, tá? E qual foi essa lição, então? Você deve estar se perguntando agora, pô, que lição é essa? O que ele aprendeu com o pai dele que ele vai compartilhar com a gente? Muito simples. Bom, eu tinha por volta mais ou menos dos 12, 13 anos de idade. Aquela época era uma época muito difícil pra mim, tá? Principalmente na escola. Por quê? Porque eu não era aquele cara popular. Eu era muito feio, eu era gago, eu tinha alguns problemas, tá? De autoestima, ou seria baixa estima. NANI? Eu não sei, bom, enfim. Depois a gente vê em qual contexto. Mas a questão é que eu não era muito popular, então, enfim, eu tinha muitos problemas de relacionamento com as garotas, vamos dizer assim. Eu tinha alguns amigos ali, é claro, mas nada assim que quando a gente tá nessa fase da vida, a gente quer ser popular, a gente quer se sentir querido, pertencente a um grupo de pessoas. Ah, mas isso não era uma realidade. Mas aconteceu uma coisa muito legal nessa fase da minha vida, que foi exatamente a maior lição que eu aprendi com meu pai. Meu pai me ensinou a dirigir, ou seja, a guiar um automóvel de 12 para 13 anos de idade. Meu pai gostava muito de pescar. Inclusive, o meu irmão herdou essa paixão do meu pai. Eles são fanáticos por pescas. Na verdade, eu não sou, tá? Eu acompanho aí uma vez ou outra o meu irmão e alguns amigos em uma eventual pescaria para poder bater papo, para poder se divertir. Mas não é algo que eu faço com frequência e confesso que eu não gosto muito de pescar. Mas eu ia sempre com o meu pai e com o meu irmão, com uma única finalidade, que era poder guiar o Fusca branco do meu pai do ano de 1963. Eu aprendi a dirigir um Fusca branco do ano de 1963. Eu me lembro perfeitamente, aqueles para-choques assim, eles tinham tipo uns chifrinhos assim naquele para-choque, o para-choque era arredondado, sabe? E na parte de trás também, aquela lanterna, não era aquela lanterna que saía pra fora, né? Era aquela que era mais rente, assim, a lataria. Eu lembro que a gente tirava o cachimbo, né, do carburador, a gente tirava ali o cachimbo, tirava um cabo pra poder guardar em casa. Olha só, naquela época, não em 63, tá? O carro era do ano de 1963, eu tenho 40 anos. Então, naquela época a gente tá falando aí, os anos 90 mais ou menos, né? Início dos anos 90 ali. Então, a gente tirava, né, esse cabo que ia no cachimbo ali do carburador para que não roubassem o cabo. Porque muitas vezes dá pra fazer partida direto, mas se não tivesse ali o cabo que levava a gasolina ali, que passava pelo carburador, né, que saía da bomba de gasolina e depois iria para o motor através do carburador, não era possível andar com o carro. Mas eu só ia nas pescarias justamente por quê? Porque meu pai me ensinava. Ele não ensinava o meu irmão, mas ele me ensinava. Por quê? Porque meu pai, ele tinha essa coisa de que eu era muito responsável, aquela pessoa responsável e tal. E eu sempre fui muito, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E eu sempre buscava perguntas assim, tá, ficava perguntando as coisas. E meu pai, sabendo que eu era muito curioso e que eu ficava olhando, né, como que
Pô, como que você vai engatar a primeira marcha numa subida que você tem que segurar, né? Então, o carro manual, ele tem lá 3 pedais, são 3 pedais. Então ele tem um acelerador, ele vai ter ali o freio e vai ter a embreagem. Eu ficava olhando assim, eu falava, caramba, como que é aquilo, né? Na verdade, do lado contrário, né? Lá de cá. Ficava olhando, caramba, como é que é isso, né? E você tem que ficar segurando lá com o seu pé esquerdo. A ponta do seu pé esquerdo você tem que ficar segurando o freio, tá? A embreagem você vai segurar com o calcanhar ali, né? Você vai estar engatando e ao passo que você vai soltando, que você vai tirando o seu calcanhar do pedal da embreagem, né? Você vai acelerando com o pé direito, você está fazendo multi-coisas ali, né? São multitarefas que você está executando ao mesmo tempo, simultaneamente, para fazer com que o carro saia do lugar sem morrer e sem ele voltar para trás, é claro, né? E se tem algum carro atrás, você acaba batendo. Então eu sempre ficava perguntando essas coisas pro meu pai explicava pra gente e ele me ensinou. E aí que tá, por que essa é a maior lição que meu pai me deixou? Porque se você não souber conduzir bem a sua vida, se você não tiver o controle da direção da sua vida, você vai para qualquer lugar. Às vezes você vai deixar o carro morrer, ou seja, você vai deixar a sua vida morrer, os seus sonhos morrerem, porque talvez você não esteja controlando, se você não esteja guiando, direcionando a sua vida. Qualquer vento, tá? Qualquer vento, ele pode ser favorável. Mas se você não tiver a sua vela apontada para o lugar certo, você não sabe para onde você está indo. Então essa foi a maior lição de tantas que meu pai deixou para mim. Né? Eu fico até arrepiado só de lembrar disso daqui, né? Que é muito legal. E por que isso só foi cair depois? Essa ficha, né, de você ter o controle, de você ter autonomia, de você saber guiar, direcionar a sua vida. Por que isso só depois de muito tempo que essa ficha foi cair? Foi porque conforme fui vivendo e a maturidade ela foi vindo, ganhando forma, foi que isso aconteceu. Olha o barulho da moto, mas enfim. E aí, fez todo sentido falar, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Pra onde que eu tô indo? Pra onde que eu tô levando, né, a minha família? No meu carro. Então, imagina que a minha vida é o meu carro. Pra onde que eu tô levando isso? Né? Eu tô deixando morrer? Eu tô deixando ele falhar, ele travar algumas vezes? Não, ou ele tá ali, ó, né, tipo, sabe, vento no rosto, tal, e você tá dirigindo perfeitamente bem, as marchas estão engatadas perfeitamente, você está conseguindo conduzir e levar e alcançar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos. Então, se você não tem o controle, se você não tem a direção da sua vida, se você não sabe em que momento apertar o freio, em que momento soltar a embreagem, em que momento acelerar, em que momento é hora de você parar, né? Porque não adianta também você ver que o farol tá amarelando e você acaba acelerando um pouco mais para não ficar ali parado no farol e aí acaba acontecendo algum acidente. Se você trazer para a analogia da sua vida, isso é o mesmo te dizer que talvez você está indo depressa demais num caminho que talvez não seja o ideal para você. Talvez seja o mais sensato. Você parar no farol amarelo, né? Para, respira, pensa, olha 360 graus, né? Vê se tem coisas ali, o que está chamando a sua atenção, se tem interferências, se não, se o caminho está limpo para você de fato, de verdade, verdadeiramente, você consegue ver com clareza isso, e aí sim, engata a primeira marcha e vai embora. É um processo, você vai engatar a primeira, depois você vai engatar a segunda, depois você vai engatar a terceira. Isso faz com que você se atente a todos esses detalhes. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente está fazendo e se comportando de uma maneira em que está tudo no automático. E a gente não presta a menor atenção nos pequenos detalhes. Que a soma desses pequenos detalhes é que vão fazer a diferença no final das contas. Pegue um quebra-cabeça de 1000 peças. O retrato final do quebra-cabeça montado é a composição das 1000 peças juntas. Todas elas no único lugar. Então quando você, não sei se você dirige ainda, não sei qual que é a sua idade,
né? Mas se você perceber essas nuances, as pessoas já nem percebem como elas abrem o carro, como elas entram no carro, como elas dão partida, como elas dão seta, como elas engatam a marcha, como elas pisam no freio. E é importantíssimo você ficar no seu estado de presença para você saber se você está fazendo as coisas certas. É claro que, se a gente for parar para pensar, né, o nosso cérebro ali, ele é programado justamente para a gente fazer coisas como essa no automático. Mas começa a prestar atenção nos detalhes, nas pequenas coisas. E porque você vai refinar, talvez o jeito que você está abrindo o carro, talvez você está perdendo um pouco mais de tempo, ou talvez você esteja meio distraído. Às vezes está no controle longe do carro, você vai mandar aqui, né, ligar, ou ligar. Olha só. Você vai pegar e vai fechar, travar o carro muitas vezes. Está longe do carro, você está olhando o celular, distraído e tal. Aí você não percebe. Hoje em dia a gente sabe que tem pessoas que têm dispositivos ali que fazem com que o seu carro ele não trave e aí a pessoa acabe levando o seu carro embora. Às vezes você vai atravessar a rua e aí não percebe, acontece algum acidente. Ou mesmo o fato de você estar dirigindo e estar olhando o celular é algo que eu não faço quando eu estou dirigindo, quando eu estou no volante. Se tem alguém do meu lado, né, eu peço para poder olhar, mandar uma mensagem, mandar um e-mail. Geralmente minha esposa está comigo. Mas quando não, eu atendo pelo navegador do carro, muitas vezes. Alguém me liga se for importante. Né? Mensagem eu nem vejo. Se for importante, alguém vai me ligar. Quando me liga, eu atendo pelo Bluetooth do carro, pelo aparelho de som do carro ali, pelo navegador. Tá tudo certo, minhas mãos no volante, estou prestando atenção ali. E caso eu tenha que desenvolver uma conversa um pouco mais complexa, eu paro em determinado lugar. E aí eu atendo a pessoa, e aí eu tenho aquele tempo. Eu não deixo, vamos dizer assim, as circunstâncias ou as justificativas atrapalharem no que é importante para mim. E o que é importante para mim é aquilo que eu estou priorizando naquele momento, tá? Então a maior lição que meu pai deixou para mim foi essa, de saber conduzir bem. E eu me lembro muito bem daquele Fusca 63, a placa era BHJ 6932. BHJ 6932. Primeiro carro que eu dirigi na minha vida, ali no início dos anos 90. Depois eu dirigi outros Fuscas, dirigi Brasília do meu pai, muito legal, dirigi Chevette do meu pai, olha só, caramba, quanta coisa. E aí, se eu ficar falando aqui, daqui a pouco as lágrimas começam a escorrer, vem alguns momentos muito, mas muito legais que ficaram na minha mente e no meu coração, mas felizmente, ou felizmente, eu não sei, meu pai se foi, mas ele deixou grandes ensinamentos e grandes lições de vida. Uma delas, justamente, a mais importante, que é o que eu estou fazendo com a minha vida, que caminho que eu vou seguir, que condução que eu tô tendo na minha vida. Eu estou tendo uma condução assertiva, eu estou tendo uma condução agressiva, eu estou tendo uma condução displicente da minha vida, ou não? Eu estou direcionando a minha vida de maneira exponencial, de maneira incrível e extraordinária. Legal? Então, esse é o primeiro episódio aqui do Papo Reto. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber todas as atualizações. Me siga aí nas redes sociais. Eu tô no Instagram, tô no Facebook, tô no YouTube com outro canal também, que é o Método Valor Kaizen. Mas aqui eu quero falar de uma maneira descontraída, eu quero trazer histórias, eu quero conversar com o público jovem, eu quero conversar com a molecada, enfim, para que a molecada não precise passar pelos perrengues que a gente, depois de um determinado tempo, porque a maturidade nunca vai chegar, ela está sempre em constante transformação e somatização. Mas, putz, não chega, não acaba. Porque se acabasse, a gente não precisaria estar mais aqui, né? Maturidade suficiente é sinônimo que você já sabe o bastante, então você não precisa estar mais aqui. Vamos dizer que sua missão está dada por conta, porque o que a gente vem fazer aqui nesse plano terrestre é o quê? É experimentar, é evoluir, aprender, compartilhar, desenvolver
mas o mais importante é ser feliz. Quero desejar a você um enorme abraço, juntos somos mais fortes. Até o nosso próximo encontro e se liga, papo reto. Valeu, tchau!